Oi, tudo bem? Eu sou a Aline Yoshida. Eu trabalho com perucas e próteses capilares para mulheres que estão passando pela quimioterapia e estão perdendo os cabelinhos. E a pedido da Dani Lousada, eu vim aqui falar um pouquinho da minha rotina de trabalho, da minha história e para o canal Terminal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ter um prazer de ajudar a responder. E antes de começar a responder essas perguntas, se inscreve no canal, dá um like aqui no vídeo da Dani. Vamos dividir esse conteúdo para o máximo de gente que a gente puder, que só ajuda. Um beijinho. Obrigada, Dani. A produção separou algumas perguntas para eu responder para o canal Terminal. E a primeira delas é como as peruquinhas começaram na minha vida, né? Como eu comecei a trabalhar com isso. Bom, eu estudei desenho industrial e no meu último ano da faculdade, aquela coisa da gente querer ter uma fonte de renda, um trabalho. Eu já trabalhava como estagiária na faculdade, na agência de design da faculdade. E surgiu essa oportunidade de eu trabalhar com as próteses, que na época eu não sabia que era para quimioterapia, eu não sabia exatamente o público que era. Isso foi uma coisa familiar, tá? A família do meu ex-marido já trabalhava com isso há algum tempo e eu fui convidada a trabalhar e eu falei, poxa, que coisa legal, eu vou trabalhar com beleza, que é uma coisa que eu sempre gostei, e vai ser um trabalho que vai ficar provisório até me formar na faculdade e entrar no mercado de trabalho de design gráfico, que era o que eu queria me especializar. Só que nesse período, nesse último ano, que imagina, foi super intenso, a gente fazia projeto final na faculdade e eu estava cada vez mais envolvida com esse universo de perucas e próteses capilares. Eu atendia muitos homens carequinhas na época e uma vez uma cliente entrou em contato com a empresa e perguntando se a gente atendia quimioterapia. E foi uma primeira cliente que a gente atendeu, não sabia como era esse universo, a gente atendia alopécia, né, mulheres que perdem o cabelo por outras doenças, e eu comecei com uma cliente de quimioterapia e depois eu fui tendo indicação no boca a boca, dentro das clínicas, assim, nunca foi nenhuma parceria com nenhum médico, com nenhuma clínica, e eu comecei a receber essas indicações. Então, isso foi em 2007 para 2008, que eu comecei a trabalhar com isso. E quando eu me formei na faculdade, eu fiquei, assim, entre, poxa, e agora eu vou largar esse trabalho, que eu já estou completamente apaixonada, e vou para o design, que eu também estudei, amava muito, mas eu optei por ficar com os cabelinhos e eu senti uma grande missão assim nesse trabalho. Eu comecei a atender prioritariamente mulheres que estão passando por quimioterapia, que perderam o cabelinho para isso. E isso foi de uma satisfação muito grande. Eu gostei muito de trabalhar e já passaram-se anos e eu nunca larguei essa profissão. Eu sou completamente apaixonada, eu fico muito feliz de poder ajudar as mulheres que estão passando por isso e os carequinhas também, né? Mas, assim, o meu principal trabalho é na quimioterapia e é com grande satisfação que eu faço esse trabalho já há mais de 10 anos. A segunda pergunta é como os pacientes oncológicos chegam até mim. Como eu até na introdução falando um pouquinho de como eu comecei a trabalhar com isso, a minha maior captação de clientes, vamos dizer assim, é através da indicação. E o que eu acho sensacional, porque é muito legal saber que uma pessoa que usou uma prótese comigo há anos atrás, ou quando ela está sentada lá na quimioterapia, e aí um médico pergunta, uma enfermeira pergunta, um colega oncológico pergunta, e a pessoa indica o meu trabalho. Né? Então, a maior parte deles chegam através de indicações dentro daqueles universos mesmo de quimioterapia, né? Nas clínicas, nos consultórios e também através do site da prótese capilar. Né? Então, todos eles chegam para mim, a princípio, por esse tipo de e-mail. Né? E aí eles
fazem sempre um contato telefônico, hoje em dia também bastante pelo WhatsApp. E a primeira dúvida é quando meu cabelinho vai começar a cair, né? As mulheres, né? Porque, no geral, homens que estão passando por quimioterapia não chegam até mim porque acabam lidando melhor com aquela calvície que durante o tratamento. As mulheres, elas costumam marcar comigo, vem até o meu estúdio para conhecer as peças que a gente tem de pronta entrega, para conhecer o trabalho através de fotografia, porque, assim, por ser um trabalho, eu acho que muito delicado, eu optei, ao longo da minha carreira, em não publicar fotos, porque a maior parte das clientes não queriam essa exposição da carequinha, ou até mesmo só por conta do... eu mesmo estando com o cabelinho, com a peruquinha, eu não quero mostrar, né? Nunca foi, assim, meu foco ter uma exposição na rede social. E hoje em dia tem uma demanda muito grande. E agora eu tenho uma rede social no Instagram, eu tenho um site, mas no site não tem fotos. Mas as clientes chegam sempre muito angustiadas, né? Tipo, eu vou começar a fazer o tratamento, aproximadamente daqui a 2 semanas meu cabelinho começa a cair, o que eu vou fazer, né? Então, assim, eu tento acolher as mulheres com muito carinho, eu explico, porque apesar de eu não ter o entendimento médico, eu tenho uma experiência de mais de 10 anos acompanhando essas mulheres, eu conheço muito dos protocolos de quimioterapia, claro que tem as suas variações, mas no geral eu sei mais ou menos o período que o cabelinho começa a cair e eu converso com a pessoa. Eu acho que o melhor é a gente ser bem claro, explicar o universo, o que envolve você usar uma peruquinha, como aqui eu trabalho, que seria a peruquinha que a gente chama de prótese capilar, que seria uma peça que ela é colada na cabeça. Então, a ideia da prótese capilar é que ela fique alguns dias com ela colada para que possa ter uma vida normal e quando o desejo dela não é se ver careca, ela não precisa ficar retirando como uma peruquinha tradicional. Então, as clientes, elas chegam, eu escolho a prótese com ela ou a peruquinha com ela e a gente combina de, quando o cabelinho começar a cair, eu fazer essa colocação. Bom, a terceira pergunta é quem procura mais meu trabalho, quem chega mais aqui no meu estúdio, se são homens ou são mulheres. Por conta do meu trabalho acabar se direcionando mais para a quimioterapia, quem me procura mais são as mulheres, por conta dessa indicação dentro do meio oncológico. Mas eu também tenho uma quantidade de clientes homens, tá, que chegam a mim por conta da parte da calvície tradicional, que eu diria que seria uma necessidade estética. Não que não tenha nenhum envolvimento emocional, porque eu sei que, eu acho que, embora eu ache careca lindo, né? Eu trabalho com prótese capilar e eu também acho beleza em ficar careca, em homens carecas. Então, eu atendo, em porcentagem, eu poderia dizer que 80% dos meus clientes são mulheres e a maior parte desse grupo é de quimioterapia, mas eu atendo também, por exemplo, as alopécias tradicionais, calvícies femininas parecidas com as masculinas só de topo, tricotilomania, que são pacientes que arrancam o cabelo, enfim. A gente acaba que tudo relacionado à perda de cabelo, eu acabo atendendo nesses 80%, sendo a maioria quimioterapia. Aí, essa outra porcentagem, que seriam os homens que me procuram, normalmente me procuram por conta da calvície tradicional. Alguns poucos casos são de malopécia, e no caso do homem, acaba sendo cabeça inteira, então não tenho tantos clientes com essa procura. Mas a maioria desses 20% seriam homens carequinhas, tá? Bom, nas próximas perguntas seriam o que cada um deles procura, né? As mulheres, elas costumam procurar bastante conforto, né? Até porque, como a maioria está passando por quimioterapia, a grande preocupação, além de, puxa, eu não quero ficar careca nesse momento, já com todo esse processo de médico, quimioterapia, de eu ficar mal alguns dias, de eu ficar enjoada, ou então eu querer poder continuar trabalhando e não ficar careca. Então, assim, eu acho que tem uma procura de eu não quero que ninguém saiba que eu estou usando prótese capilar, tanto nas mulheres quanto nos homens, tá?
Só que esse eu não quero que ninguém saiba, geralmente é quase maioria dos homens. Os homens querem discrição total. Até porque, alguns anos atrás, eu tinha procura de homens mais velhos, tá? Homens já maduros e que já tinham passado por uma vida inteira de calvície e decidiu colocar o cabelinho. Hoje, eu tenho uma grande parte desses homens jovens, bem jovens, 20 e poucos anos. A gente já consegue atender muito cliente que está carequinha bastante cedo. Então, esses homens costumam não querer que ninguém saiba. E aí, às vezes, é complicado porque, nesse caso, às vezes eles já estão totalmente carecas, aí de repente aparecem com um cabelão e hoje está super em alta os cabelos tupetes, os arrepiadinhos. E é difícil mais você dizer que um dia eu tô cabeludo, no outro dia, num dia eu tô careca, no outro dia eu tô cabeludo, e não dizer que está usando prótese capilar. Mas no caso das mulheres, elas querem a naturalidade, sem dúvida nenhuma. Né? Todo mundo quer que olhem para essas pessoas e que não digam que estão usando peruca. Né? Então, quer dizer, a maior demanda eu não quero eu não quero estar peruquenta, né? Que é até uma brincadeirinha que eu faço aqui. Não, você não está peruquenta. As peças são super naturais porque elas imitam o couro cabeludo. Tanto as masculinas quanto as femininas, de cabeça inteira, de topo, né? Porque tem vários formatos dessas perucas. Elas são feitas fio a fio. Então, quando você abre assim o couro cabeludo, você fica com uma sensação de que é o couro cabeludo da pessoa. Tem os truquezinhos para disfarçar a testa, a costeleta, a nuca, para quando, no caso, uma mulher de cabelo longo que aprendeu o cabelo. Mas eu acho que a demanda sempre é por esconder que está usando prótese capilar. A quarta pergunta é sobre se existe ainda muito preconceito com esse universo de perucas e cabelos para carequinhas. Eu acredito que a gente está numa transição para algumas quebras de tabus, mas ainda existe muito preconceito. Inclusive, eu acho que existe uma busca muito grande por conta dessa questão de preconceito de você estar careca, né, no meio social, né, na sua vida do dia a dia. Por quê? Eu tenho mulheres aqui que chegam para mim e falam: Aline, eu não ligo para ficar careca, é difícil, ninguém quer ficar careca porque está fazendo um tratamento de quimioterapia, é mais uma coisa para se pensar, é mais alguma coisa para gerar uma tristeza, uma angústia, né? Porque fica meio que aquela constatação da quimioterapia fazendo efeito no seu corpo porque você começou a perder o cabelo. Então, assim, eu acho que tem muito preconceito e por isso eu vejo que algumas mulheres que ficariam carecas acabam colocando por conta de acharem que vão sofrer esse preconceito. Eu tenho visto cada vez mais mulheres assumindo essa carequice. Por exemplo, eu tenho mulheres que vêm aqui colocar a prótese, mas de vez em quando ficam careca. E eu acho isso demais, porque eu sei que é muito difícil, né, você tá passando por todo esse tratamento que é super complicado, cansativo, e ainda ter que lidar com esse preconceito que a pessoa tem à volta dela, né? Mas eu acho assim, quando uma pessoa fala assim, não, eu vou colocar a prótese porque eu quero, vez ou outra, ter cabelo, ou todo tempo ter cabelo, mas não importa se eu tô careca ou não, eu acho que seria o caminho mais feliz, né? A pessoa não colocar um cabelinho porque a sociedade está impondo ou porque um familiar gostaria que colocasse, né? Eu acho que seria muito legal a gente poder naturalizar o uso de peruca, de prótese, seja no momento de quimioterapia ou seja na vida normal, porque eu tenho cliente que raspa a cabeça e tem várias, né? Eu tenho uma cliente que hoje em dia ela faz tudo sozinha, ela é maravilhosa, ela é uma mulher assim super de bem com essa de andar careca e ela raspa a cabecinha dela e ela tem várias laces, né? E ela tem, como você falou, ela tem longa, ela tem curta, ela tem loura, azul, branca, ela tem de todas as cores, cacheadas, lisas, e ela usa como acessório como qualquer outro, né? E isso que eu acho que é muito legal.